Oi, meu nome é Daniel Magano, eu sou farmacêutico e tenho estudado muito Viscum album. Hoje eu quero trazer mais um resumo de um interessante artigo, um estudo clínico sobre Viscum album. O título do estudo é Comparação do tempo de sobrevida de pacientes com diferentes entidades tumorais, investigação retrospectiva da eficácia de viscoterapia versus dados de registro de câncer. A autora principal desse estudo é a doutora Christina Stumpf, com vários colegas do Hospital de Herdecke e da região de Tübingen. O objetivo desse estudo retrospectivo é analisar o tempo de sobrevida de pacientes com as seguintes neoplasias: leucemias e linfomas, carcinoma de pâncreas, melanoma maligno, carcinoma de mama e carcinoma coloretal, que receberam viscoterapia complementar em comparação com pacientes com tratamento desconhecido. Então, os pacientes admitidos no Hospital Comunitário de Herdecke, que é ligado à primeira e principal faculdade de medicina antroposófica na Alemanha, foram descritos com as respectivas entidades tumorais e responderam a um questionário, no caso, ou o paciente ou alguém da sua família. E foram aplicados os seguintes critérios. 1. O formulário foi respondido pelo paciente ou por um familiar direto. 2. A data do nascimento do paciente é conhecida. 3. A data do falecimento é conhecida, ou no caso do paciente vivo, o tempo de sobrevida foi considerado até a data final da respectiva coleta de dados. O estágio da doença era conhecido e o paciente recebeu viscoterapia. Os dados do coletivo de comparação foram fornecidos pelo Registro Epidemiológico de Câncer da região do Sache, na Alemanha. Da população inicial do Hospital de Herdecke, de 5.594 pacientes com uma das entidades tumorais consideradas, 26,4%, ou seja, 1.475, preencheram todos os requisitos de inclusão. Dos dados do registro do Sache, de 13.163 pacientes inicialmente recrutados, 33,7, ou seja, 12.214, cumpriram os requisitos de inclusão. Na comparação do tempo de sobrevida entre os pacientes do Hospital de Herdecke, tratados com Viscum album, contra os pacientes do registro do Sache, o tempo de sobrevida dos pacientes de Herdecke foi nitidamente superior aos pacientes do registro. Isso foi demonstrado pelo método de Kaplan-Meier. No caso de pacientes com linfomas, então observa-se que os pacientes tratados com Viscum album de Herdecke, da linha clara, tiveram uma sobrevida de 60% até 250 meses, quando os pacientes do registro haviam todos falecido. Os pacientes com câncer pancreático tiveram uma sobrevida maior usando o Viscum album do que aqueles do registro, com uma sobrevida registrada até aproximadamente 50 meses no máximo. Pacientes com melanoma que se trataram com Viscum album tiveram uma sobrevida de mais de 80% até mais de 200 meses depois do diagnóstico, contra aproximadamente 20% com 250 meses do registro. Das pacientes com câncer de mama, temos uma sobrevida de aproximadamente 40% das pacientes tratadas com Viscum album depois de 450 meses do diagnóstico, que é essa linha clarinha, contra
sobrevida zero do registro depois de aproximadamente 270 meses do diagnóstico. Dos pacientes com câncer coloretal, também um resultado positivo, com pacientes usando o Viscoalbum, a linha clara indica uma sobrevida um pouco menor de 50% até mais do que 250 meses, sendo que o grupo de controle do registro do SARRE teve uma sobrevida um pouco maior de 10% em 250 meses. Na avaliação diferencial de fatores de prognósticos, utilizando o método de Cox, a diferenciação foi altamente significante, com P menor do que 0,001 para 8 das 14 variáveis analisadas, e significante, com P menor do que 0,05 para outras 5 variáveis, e só não foi significante com P de 0,209 para pacientes com câncer pancreático no estágio 4. Além disso, procurou-se agrupar os grupos homogêneos dentro das entidades tumorais, segundo o método CART, e examinou-se a diferença de tempo de sobrevida entre os grupos. A diferença resultou altamente significante, com P menor do que 0,001 em 7 de 12 subgrupos, e significante, com P menor do que 0,05 em outros 3 subgrupos, sendo que só não foi significante para melanoma em estágio 1 e 2, com idade menor do que 50 anos, com P de 0,141. E para câncer coloretal, estágios 1 e 2, com idade menor do que 68 anos, com P de 0,077. Esse estudo foi publicado em alemão como um capítulo de um livreto chamado Die Mistel in der Tumortherapie. Na segunda edição desse livreto, ou melhor, no segundo número desse livreto, que saiu em 2009. Esse estudo, então, infelizmente não está disponível de uma forma direta, mas a referência se encontra aqui embaixo e você pode provavelmente conseguir uma cópia desse estudo. Se você se interessa pelo Viscoalbum, pela viscoterapia e também por outros resumos de estudos clínicos e não clínicos, continue a nos seguir aqui.